Bom dia, paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao assunto que nós abordávamos no dia anterior, sobre o suicídio. Quem vos fala é o irmão Ed, né? Evangelista Edmilson, mas me chamam irmão Ed, eu não me importo. Vejam bem, dando continuidade ao assunto que nós abordávamos, eu falava sobre a questão de acontecerem vários suicídios no meio evangélico depois que alguns líderes tiveram a audácia de se manifestar em público dizendo que suicídio não tira a salvação do cristão. Todos sabem disso. E no dia anterior nós falávamos aqui dos motivos pelos quais nós devemos nos embasar na Bíblia para não acreditar que há salvação para um suicida. Eu lembro que eu disse que o que motiva o suicídio é o pecado. Preste atenção nisso, amados. É errôneo dizer que o suicídio é pecado. O correto é dizer que o suicídio é o cume, é o resultado de vários pecados que estão escondidos no coração de uma pessoa. Na grande maioria das vezes é a covardia para não enfrentar situações. É a descrença na providência de Deus, no cuidado, no zelo. Porque a Bíblia fala que Deus é socorro presente na hora da angústia. A Bíblia diz que não nos veio tentação que não fosse humana. Então, supor que um cristão, ele é tentado além das suas forças, contrariando o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, é terrível, não é fé. Além do que, o suicídio pode ser até mesmo vingança. Eu conheci alguém que cometeu suicídio, que ameaçava as pessoas. E dizia assim, olha, vocês vão ver, vocês vão ficar sem mim e vocês vão ver, vocês vão sentir a minha falta. E assim fez. Não se importando com filhos, com mulher, com os parentes. Então a gente vê aí vingança, egoísmo, porque essa pessoa querendo levar sofrimento aos outros, não se importou nem consigo mesmo, não ama ninguém. É importante a gente falar isso, porque ninguém tem coragem de falar, eu nunca vi ninguém falar. Então o suicídio, ele engloba vários pecados, né? Que já acomete a pessoa há algum tempo. É claro que pecar não impede alguém de ser salvo. Todo mundo peca. Agora, permanecer na prática do pecado é iniquidade. Isso não se concilia com justos, com quem é salvo, com quem foi justificado. Mas eu quero abordar aqui, além daquele argumento de ontem, eu quero abordar aqui mais alguns motivos bíblicos pelos quais não se deve crer que o suicida será salvo. Preste atenção, amados. Eu não estou me referindo a um caso específico. Se eu estivesse me referindo a um caso, eu estaria cometendo julgamento. Eu não estou fazendo isso, eu não estou me referindo a nenhum caso em específico para fazer isso aqui. Eu estou falando de forma geral, estou usando a Bíblia Sagrada.
Então não estou cometendo julgamento como alguns já até insinuaram. Eu disse no dia anterior que suicídio é o ápice da falta de fé. E sendo o justo salvo por fé, não há como esse justo ser salvo. Porque se ele não tem fé, nem para providência divina em coisas mínimas, como que ele vai ter fé para salvação eterna? Mas existem outros problemas. Como, por exemplo, problema 1. Não há um caso bíblico nenhum de justo se suicidando. E olha que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores em um período de mais de 1.500 anos. Então poderia, nesse meio tempo, referência a tantas pessoas, aparecer um justo que tivesse suicidado. Por que não aparece? Os casos de Sansão e Jesus são únicos e os fazem serem lembrados como corajosos, não como covardes. Os que suicidam hoje não fazem com tais propósitos. E se tal ocorresse, aí sim deveríamos analisar tal fato com mais atenção. Então, Jesus e Sansão, eles não se enquadram nesse suicídio covarde. Segundo lugar, as dificuldades da vida, desequilíbrio psicológico, não justificam o suicídio. José, sendo jovem, teria todos os motivos para se entregar à depressão e se suicidar. Jó, então, nem se fala. No entanto, o máximo que a que Jó se entregou foi amaldiçoar o dia e a noite em que nasceu. Jó capítulo 3, versículos 1 e 2. Jó desejou a morte ardentemente. Mas como justo, ele não atentou contra a própria vida, antes pediu a Deus que o exterminasse. Capítulo 6, versículo 8. Por que ele mesmo não se auto-exterminou? Terceiro lugar, a Bíblia indica que o justo deve viver por fé, o que contraria morrer por um ato de covardia. Abacuque 2,4. Interessante que os escritores cristãos usaram isso para se referir ao modo de vida que devemos ter nesse mundo para alcançar o céu. Mas sugerindo que mesmo dando fim à vida alguém alcance o céu, contraria isso. Viver por fé é o contrário de morrer por um ato de incredulidade, covardia. Em quarto lugar, as promessas bíblicas sugerem que Deus atende ao clamor dos angustiados. Quanto mais sendo seus filhos. Salmo de número 34, versículo 17. Deus cuida de todos e zela dos seus. Afirmar e crer nisso se inclui em fé. Mateus capítulo 6, versículo 30. Então, se alguém se dizendo cristão, mesmo estando angustiado, se suicida, ou não clamou a Deus, não buscou socorro divino, ou não creu de fato que Deus lhe traria refrigério à alma. Essas duas posições denotam incredulidade. Quem tem fé vai até Deus. E a incredulidade, amados, ela é pior do que pecado de feitiçaria. Em quinto lugar, Jesus tem propósitos com a permanência do justo nesse mundo. Por isso ele não rogou ao Pai que tirasse seus discípulos daqui, mas que fossem guardados do maligno. João capítulo 17, versículo 15. Ora, se alguém que dizendo-se cristão
chega a tal extremo, destrói a si mesmo, se desfaz desse propósito que vem de Jesus. Então, quem se suicida destrói o propósito de Jesus para si mesmo. Em sexto lugar, Paulo disse que justificados em Cristo devem se gloriar nas tribulações. Ou seja, se alegrar com o efeito positivo que ela produzirá em nós, embora seja extremamente desagradável à nossa natureza. Romanos capítulo 5, versículo 30. Ele disse ainda que isso nos levaria a ter esperança, exatamente o ingrediente que falta aos suicidas. Pois esse é o ato máximo do desespero, da desesperança. Eu sei que esse discurso não está agradando, não. Eu sei que eu estou falando verdades aqui que todo mundo já sabe, mas que não gostaria que fossem ditas por causa daquela pessoa que fez isso. Mas eu estou gravando isso aqui em favor dos vivos, dos potenciais suicidas. Que essa mensagem alcance essas pessoas. Em sétimo lugar, todo pecado é perdoado. Salvo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala da necessidade de confissão e arrependimento para se obter o perdão divino. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 de João capítulo 1, versículo 7, etc. Como então o suicida pode ser perdoado? Se nem mais oportunidade para tais coisas ele tem, não tem mais oportunidade para se arrepender. E tem uma coisa, a gente não está falando de um pecado só, como eu já frisei aqui, porque para a pessoa chegar a esse extremo, ela já tem que estar brigando pecados no coração há algum tempo. E nós estamos falando aqui de um pecado grave, que exige confissão e arrependimento. Pecado tem tamanho sim, a Bíblia fala disso. Não vou entrar nos detalhes, não vou. Por último, amados, a gente vai abordar a questão de suicídio por doenças mentais ou psicológicas. Isso justifica o suicida? Fica incógnita, né? Vale lembrar que Saul, ao se suicidar, seria diagnosticado como doente também. Você sabia disso? Saul já estava vivendo distúrbios. O problema é o seguinte: é que o causador desses distúrbios psicológicos, mentais, era o próprio Saul. Então, como que ele poderia ser justificado por algo que ele mesmo causou? A gente vê crentes aí tentando justificar quem se suicidou por causa de distúrbios, mas sem também querer analisar que os causadores desses mesmos distúrbios são as pessoas com seus pecados, com a sua ignorância, etc. Então devemos lembrar ainda que, do ponto de vista científico, o alcoolismo, ele também é tratado como doença, mas a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Ele se tornou beberrão porque ele quis. Pedofilia também é tratado como doença. E por que a gente não perdoa o pedófilo? Pessoas que cometem assassinatos em série, fumo, jogatina, vício em sexo. Tudo isso do ponto de vista científico, é abordado como doença, mas não exime de culpa e responsabilidade as pessoas que cometem diante de Deus.
vício de internet e outros comportamentos também são tratados como doença. Mas este diagnóstico científico justifica essas pessoas diante de Deus? Fica aí a dúvida. Doenças que foram causadas na pessoa pela falta do seu autocontrole próprio, certamente não vão enganar Deus. Quanto a justos, Deus certamente os guardará de se enfermarem a ponto de cometerem tamanho pecado contra Ele mesmo. Eu fico imaginando, quando um cristão se suicida, o que as pessoas ao redor, principalmente não crentes, vão dizer, que exemplo elas vão ter, a repercussão que isso vai ter. Então guarde isso no seu coração. Leve isso adiante. Esses líderes que têm dado essas palestras pró-salvação de suicidas, eles não têm noção do dano que eles estão causando a muitas pessoas. Leve essa mensagem adiante e que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.